Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje vamos falar sobre um assunto que, com certeza, todos aí já tiveram, é a gripe. Quais são as diferenças entre este problema e outros? O entrevistado é o Dr. Marco Aurélio, ele é infectologista e vai esclarecer algumas dúvidas. E vocês também podem conferir uma dica de saúde. Fiquem conosco. Doutor Marco Aurélio, é um prazer tê-lo aqui em nosso programa. É um prazer também, né? Principalmente falando desse tema, que é um tema bastante atual. Muito atual. Ele na verdade, atua o ano inteiro, né, doutor? A gente não deixa de ter a gripe e há momentos durante o ano que ele se torna muito mais, aparece muito mais. Mas antes de falar, eu queria que o senhor esclarecesse, né? No início do programa, inclusive, eu estava falando, doutor, falam de resfriado, de gripe, de influenza. Esclarece pra gente essa dúvida aí. Gripe é a mesma coisa que influenza, não é? Então, a gente tem muita infecção respiratória. Dentre as infecções respiratórias, a gente tem aquelas infecções respiratórias que são as infecções virais. Alguns vírus causam mais uma doença que acomete, além das vias aéreas superiores, as vias aéreas inferiores. O vírus influenza é um desse, né, que pode causar pneumonia também. Então, o influenza é essa doença é esse vírus que causa a doença chamada gripe, né, que além disso a gente tem mialgia, né, dor no corpo, febre alta, então tem sintomas sistêmicos. Além disso, temos vírus que causam resfriados. E aí a gente tem mais aquela rinorreia, que é o nariz escorrendo, tosse, espirro. E quando tem febre, é uma febrícula. Então, uma é uma doença mais localizada nas vias aéreas superiores, sim, pegando mais nariz, e outra é aquela doença mais sistêmica, né, que acomete o corpo, que deixa prostrado. Né? Então, esse é o grande diferencial. É claro que quando a gente está falando de vírus, né, os vírus não aprenderam a medicina dessa forma. Então, às vezes, a gente tem vírus que seriam mais simples e que acabam causando uma doença muito grave. É verdade. Né? Então, a gente pode ter isso. E dentre essas infecções respiratórias, a gente tem a Covid, que foi introduzida também, e é um vírus que pode causar também doença grave. E aí eu trago para o senhor a pergunta, doutor, quando é que eu devo procurar um médico? Por exemplo, às vezes eu já conheci pessoas que começam a espirrar, tossir um pouquinho, vai para o médico. Outros esperam chegar no nível crítico a si mesmo, de estarem muito mal. A minha mãe sempre dizia, se apareceu febre, que eu levo. Enquanto não tiver febre, qual é o momento que a gente deve ter esse feeling aí, eu devo levar, devo ir também ao médico? Então isso é uma questão importante, porque a gente tem um período do ano, isso serve para a gente aqui, países, né, da região sul, né, e os países da região nordeste também, norte também, do mundo, que é a sazonalidade. Sim. Então, nesse primeiro semestre, existe a sazonalidade aqui, quando se aproxima do inverno, né, outono e inverno, dos vírus respiratórios aqui no nosso hemisfério. Uhum. Né? No final do ano, que é o inverno do hemisfério norte, tem a sazonalidade de lá. Então, a gente vai ter muita infecção respiratória. Sim. Toda infecção respiratória precisa ir para um serviço de saúde ser avaliado? Vai depender de quem é essa pessoa. Se eu estou falando de um recém-nascido, né, ou uma criança ali com menos de 6 meses, né, que ao ter sintoma respiratório, né, pode ter obstrução nasal, desconforto, não consegue falar as queixas, sim, é aquela pessoa para ser avaliada, é aquela pessoa para ser levada ao serviço de saúde. Mesma coisa se eu tenho um idoso, né, que tem outras comorbidades, que já teve pneumonias, então essa pessoa, ao começar a ter sintomas, é importante também que procure o serviço de saúde. Os outros sintomas mais importantes é a febre persistente, né, aquela pessoa que tem a febre persistente e que começa a ter disfunção de outros órgãos ou a falta de ar. Né? O que não dá para a gente ficar em casa é se a gente estiver gripado ou com algum sintoma respiratório e começar a ter a sensação de falta de ar. E aí eu trago o que o senhor falou anteriormente, do que eu tenho realmente, é uma gripe, é Covid. Doutor, um resfriado, ele não vai me causar uma falta de ar, possivelmente eu estou com outro problema, né? Ou sim, acontece? Sim, os resfriados eles podem causar sensação de falta de ar, sim, quando tem a obstrução nasal. Sim. Não é? A obstrução nasal pode dar essa sensação de falta de ar, não é? Mas não é a falta de ar característica, não é? Com a desobstrução nasal, com hidratação, com soro de reidratação, essa pessoa melhora. É verdade. Não é? A falta de ar, quando a gente se refere à dispneia mesmo, é quando há um comprometimento do pulmão, do parênquima pulmonar. Então a troca gasosa ali, né, do oxigênio com gás carbônico,
se torna com uma dificuldade, né? E aquilo faz com que a pessoa precise, né, respirar mais vezes para que essa troca seja possível. É verdade. Né? Nas crianças, às vezes, a gente tem até um sinal que é o batimento da asa do nariz. Começa a puxar muito o ar e o narizinho fica batendo, ou a costela fica aparecendo por essa dificuldade de respirar. Eu queria esclarecer uma dúvida que eu acho que muitos em casa também têm, doutor. Já ouvi pessoas falarem, você precisa cuidar dessa gripe porque senão ela se transforma em uma pneumonia. Isso é possível, inclusive pessoas que não trataram direitinho e ela volta e dizem, volta com mais força. É real isso? Eu acho que você já ouviu muito isso também, né? Sim, tem mitos e verdades sobre isso. Na realidade, o vírus da gripe, né, o vírus influenza, ele pode causar quadros de pneumonia. Então, o próprio vírus, ele pode ter, né, pode causar uma doença tão grave que parte do pulmão fica acometido e tem uma pneumonia. Só que é uma pneumonia viral. Sim. Né? Mas pessoas que têm gripe e acabam tendo uma fragilidade, né, da árvore brônquica. Então, a tosse que fica depois da gripe, ela é comum e vai se recuperar com hidratação, né? Algum medicamento pode ser utilizado, mas não é o principal. Só que algumas pessoas podem ter um acúmulo de secreção e com isso ter uma infecção bacteriana ali. Então, além da gripe, depois evoluir, né, com a pneumonia bacteriana. Mas aí nesse retorno a pessoa vai ter febre, né, vai começar a ter mais catarro, essa tosse vai ficar produtiva, como a gente fala, e aí a gente tem sim um quadro que começou com uma gripe, mas não é que ao invés de ir para uma recuperação total, existiu uma infecção secundária por outra bactéria, e aí a gente teve uma pneumonia. Então não é uma inverdade, né? Então isso pode acontecer. Isso acontece muito com pessoas que têm DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Pessoas que podem ter algum tipo de bronquite, asma, tudo isso pode favorecer com que aquela gripe favoreça a uma infecção secundária e isso gera uma pneumonia bacteriana, que aí, diferente das gripes, né, precisa do uso do antibiótico. Entendi. Doutor, uma pessoa, às vezes a gente fala, tá com gripe, eu não vou trabalhar porque vocês vão pegar. Como há essa transmissão, se a pessoa espirrar, eu posso também ficar doente, se ela beber uma água e falar no mesmo copo, é possível isso? Então, por muito tempo a gripe foi muito banalizada. Né? No passado, era até comum a pessoa estar gripada e dizer, já vou pegar logo em você, porque todo mundo gripa, e passou. Eu já ouvi isso também. Só que a gente foi conhecendo a gripe e foi vendo que a gripe pode ser fatal em algumas pessoas. Né? Pode levar ao óbito, né? Dependendo da situação que aquele organismo que foi infectado. Então hoje a gente deve preservar as pessoas e a gente sabe que não só a gripe, mas esses vírus respiratórios todos, eles têm uma transmissão muito facilitada. Tanto que é muito comum alguém da família estar doente e depois todo mundo adoece. Verdade. Por quê? Pela tosse, né? Pelos espirros, mas a principal transmissão é pelo vírus que fica nas superfícies que a gente pega. É mesmo. Não é? Então, porque aquele ambiente, quando a gente espirrou, ficou no ar um tempo, mas aquele vírus depois vai se assentar ou no teclado, no teclado do computador, na mesinha, e depois você com suas mãos pega ali e as mãos a gente vai levar para os olhos, para a boca, e isso faz com que o vírus entre e faça esse novo ciclo aí e nos infecte. Então, por isso que a gente sempre orienta, né? Se você está gripado, evite principalmente contato com pessoas que possam ter um fator de risco, e aí a gente considera o quê? Recém-nascidos. Se você está gripado, não vá visitar ninguém com recém-nascido. Se você é a mãe gripada, né, use máscara na hora da amamentação, evite aqueles primeiros dias, que é o dia que você está transmitindo muito vírus. Idosos também, se você vai visitar idosos, evite também, se precisar, né, se você é a pessoa que é cuidadora ali, não tem jeito, usa máscara, lava mais as mãos, passa mais o álcool em gel, não é, para estar protegendo essa pessoa, limpa mais aquelas superfícies ali perto dessa pessoa. Então, a gente precisa fazer algumas coisas para diminuir o impacto, mas a gente sabe que
é uma guerra difícil, porque Sim. a contaminação ela é muito fácil. Eu imagino, muito fácil mesmo. E assim, falando da máscara, a Covid também veio para ensinar uma série de coisas pra gente, né? Eu acho que esse cuidado, inclusive, é fato, eu já ouvi muito. Não, eu tô gripada, mas ficar aqui perto, você vai pegar em algum momento mesmo. É importante que a gente tenha esse cuidado. A gente falou de mamães com os filhos, doutor, mas é importante que dentro de casa, as pessoas que estão doentes, que se no trabalho evitar, se não puder ir, ou usar máscara também, isso é muito importante, que as pessoas tenham essa consciência, porque ela está ali, faz de conta, no ambiente de trabalho, aparentemente todos novos, né, sem nenhum problema de saúde, mas as pessoas voltam para casa no final do dia. Sim. E ela pode ter lá na casa dela alguém com um problema de saúde, né, doutor? Sim, e é uma causa importante de absenteísmo, né, de falta ao trabalho. A falta de trabalho acaba trazendo também um grande problema social. Então, por ser uma doença que para a maioria das pessoas vai ser leve, mas como ela se espalha muito, ela afeta aquelas pessoas que a gente não sabe, alguns sabem por que motivo, mas outras pessoas não, são pessoas que estão com a imunidade aparentemente boa, sim, podem ter formas graves, né? Então sim, ela causa, sim, como ela atingir muita gente, ela pode levar ao óbito também, sim, né? Então, e pode ter esse comportamento explosivo por essa facilidade de transmissão, né? Como a gente falou aí da Covid, né? Se a gente for lembrar até no primeiro ano, segundo ano de Covid, como essas medidas de prevenção foram muito intensificadas, sim, até diminuiu o número de resfriados, de gripe e até de alergias, né? Porque as pessoas usavam mais máscara, limpavam mais o ambiente, né? Até aquelas alergias, as rinites diminuíram também. Verdade, doutor. Existe tempo para durar a gripe? Eu às vezes tenho memes na internet, inclusive. Há tanto tempo que essa gripe me acompanha. Existe uma média, uma gripe, a pessoa fica doente ali por 3 a 5 dias, não existe, vai variar de acordo com a imunidade? Então, a gente tem o ciclo do vírus, né? Então, essa doença onde a gente tem um vírus, né? Ou são vários vírus que podem causar sintomas semelhantes, né? Ele vai entrar, vai causar os sintomas e ele vai ser eliminado pelo nosso organismo, né? Então, existe um ciclo ali que geralmente não ultrapassa de 7 a 10 dias. Né? Essa a doença gripe. Mas o que é que ela pode deixar? E que a gente vê muito né, nesse período agora? A tosse. A tosse. Não, é a tosse. Eu me atrapalhei, doutor. Essa tosse que as pessoas batem até parabéns. A tosse me acompanha já há tantos meses. A tosse. A tosse é fruto do quê? Dessa inflamação que a presença do vírus causou, né, na nossa árvore brônquica. Né? Então, nossos brônquios, e essa tosse foi uma resposta inflamatória que foi pela ação do vírus e pela nossa defesa. Então, a tosse, por um lado, ela é nossa defesa para expectorar essa secreção que não pode ficar nessa árvore brônquica, ela tem que ser eliminada. Né? Então, as crianças geralmente, né, têm dificuldade maior de tossir, mas elas regurgitam, engolem, né? Então, é um processo que é normal, porque tem que ser eliminado. E essa tosse, nesse período que a gente tem, além do vírus da gripe, aí tem outros vírus, adenovírus, vírus sincicial respiratório, parainfluenza. Então são vários vírus que vão circulando e que às vezes vão infectando. É muito comum a gente ver, aí pensando na pediatria, né, que é um local onde os pais se preocupam mais e acabam levando a criança mais cedo, né? Quando a gente faz alguns estudos e faz coleta, né, tá todo mundo gripado aqui. Quando a gente vai ver, isola uns 5 vírus diferentes. É mesmo. Cada um com um. Então tem criança que melhora de um, naquele contato no pronto-socorro, acaba sendo infectado por outro. Então, quando um acaba, começa outra infecção. Gente. E aí vem, eu tô gripado, eu tô o mês inteiro, não passa. A gente tem que estar atento sim, né? Porque aí a gente pode ter aquelas pessoas que têm asma, bronquite, e que essas infecções podem descompensar. Sim. E aí precisam do cuidado mesmo, né? Porque aí tem a falta de ar, tem que tomar os medicamentos para prevenir a crise, para tratar a crise, e aquilo que você falou, dela virar a pneumonia, né? Ou melhor, daquela tosse, daquela secreção ser infectada e a pessoa voltar a ter febre. Então, se você teve uma gripe e volta a ter febre, aí precisa ser reavaliado. Sim. Doutor, existe também uma coisa que as pessoas falam, não, eu vou me prevenir da gripe, eu vou o limão com mel e outros remédios. Mas assim, o senhor vai explicar já já, após o intervalo, fiquem conosco, a gente volta já já.
Estamos de volta com o Saúde Ativa. Hoje o nosso bate-papo é com o infectologista Dr. Marco Aurélio. Estamos falando sobre a gripe. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum. Vai lá no nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Semanalmente, a gente traz aqui um entrevistado da área da saúde para esclarecer uma dúvida para você. Doutor, a gente estava falando sobre remédios e prevenção da gripe. Eu já ouvi várias pessoas falarem, não, está todo mundo gripando, eu faço um shotzinho, um limão com mel, tomo de manhã, própolis, porque eu preciso aumentar a minha imunidade. Isso é real? Então, a gente está bem alimentado, bem nutrido, não diminui o nosso risco de ter a gripe. Não é porque é uma doença viral, sim. Esse vírus ele entra no nosso organismo, não é? Às vezes a gente vai conseguir controlar ele ter uma infecção leve e outras vezes não, ele vai encontrar o nosso organismo um pouco mais fraco ou vai entrar muito vírus, porque é isso, né? Às vezes a gente tem uma gripe mais forte porque a gente teve contato com muito vírus. É por né? isso Então, se a carga do vírus é alta, a gente acaba tendo também, né, uma chance, o nosso organismo precisa lutar mais contra essa carga. Então, né, uma boa alimentação melhora a nossa resposta imunológica. É claro que todas essas questões, própolis, chá, limão, né, vitamina C, né, nada disso tem um efeito comprovado na prevenção. Né? Mas algumas pessoas dizem, e quando eu estou gripado, eu posso tomar um chazinho quente? Pode, porque geralmente quando você está gripado, você quer ficar quietinho, tomar uma coisinha quente ali, tá? Então isso não faz mal. Não é? Essa é a automedicação que não faz mal. Sim. Não é? Porque pode ajudar a soltar a secreção, não é? Mas não é nenhum tratamento específico Sim. para a gripe. Então, nenhuma dessas medidas, né, ela tem uma comprovação científica, né, mesmo o uso artificial, né, de vitamina C, em cápsulas, né, não tem nenhum efeito. Né? O que a gente sabe que protege é a vacinação, né, pelo menos nas formas graves, e são essas medidas que a gente chama de etiqueta da tosse, que é aquela coisa, se você está gripado, bota uma máscara, ou se não tem uma máscara, na hora de tossir, evita tossir no ambiente aberto, né? Tenta, né, colocar, né, o braço ali para evitar a transmissão e o espalhamento aí desse vírus pro ambiente inteiro, né? Ou usar um lenço descartável e dispensar logo depois. Então essas etiquetas aí da tosse que são coisas que realmente protegem dessa infecção, né, tão ampla, né, na população. O senhor falou uma coisa importante, que foi essa medicação, que seria o chazinho, que tudo bem, não vai trazer um dano, mas vem observando que as pessoas acabam se automedicando, inclusive isso pode trazer grandes problemas, casos de pessoas que às vezes conseguem antibióticos, elas nem finalizam, porque antibiótico, né, doutor, precisa começar e terminar certinho, e vão pela metade porque já apresentaram melhor e param. Essa questão da automedicação, ela é preocupante, doutor? Sim, tanto a automedicação, né, como às vezes, né, o cuidado que até um profissional de saúde precisa ter também, né, na prescrição exagerada ou inadequada de alguns medicamentos. Você falou bem do antibiótico. O antibiótico não serve para gripe. Né? O antibiótico é para infecção bacteriana. Mas tem muita gente que diz, eu só melhoro com antibiótico. Pois é. Aí com 3 dias, 4 dias de antibiótico está melhor. Mas está melhor por quê? Porque esse é o ciclo do vírus. Sim. Aí não termina de utilizar. Sim. O antibiótico é muito bom? O antibiótico, desde que foi descoberto, salvou milhares de vidas. A gente, né, não conseguia tratar uma meningite, não conseguia tratar pneumonias antes da era dos antibióticos. Mas com a presença do antibiótico, a gente conseguiu, né, curar várias doenças. Só que se a gente usa ele de forma abusiva, a gente tem um grande desafio hoje, que é a resistência bacteriana. As bactérias, elas vão aprendendo a sobreviver com a exposição àquele antibiótico. Então, se a gente fica usando para todo resfriado, toda dor de garganta, um antibiótico, a gente acaba tendo bactérias resistentes ou multiresistentes. E o que isso traz? A dificuldade de tratar, que é um grande desafio que a gente tem hoje, principalmente no ambiente hospitalar e com algumas bactérias especificamente. É verdade, eu já ouvi falar mesmo, uma bactéria assim, altamente potente, forte. Por mais que use alguns medicamentos, a gente sempre vê alguma coisa na TV, sim, né, doutor? Não consegue tratar. Falando sobre a vacinação, inclusive estou vendo aí na sua camisa a campanha de multivacinação. Fala pra gente sobre a importância desta campanha
E a gente vai falar também sobre a campanha, sobre a vacinação da gripe, doutor. Então, a gente tem trabalhado, não é, o Programa Nacional de Imunização, né, junto com as secretarias de Estado e de município, tem trabalhado muito com uma estratégia de voltar às grandes coberturas vacinais que o Brasil sempre teve, né? A gente passa por um processo de queda na vacinação. Isso não tem um fator único, isso não é tão simples, né, de explicar, mas isso vai desde aquela sensação, né, que a geração de hoje não vê aquelas doenças graves, né? É diferente hoje você estudar e ter um colega que teve poliomielite que tem uma deficiência por isso, né? Ou um surto grande de meningite que matou algumas crianças na escola. Ou casos de sarampo grave internados. Então a gente não vê isso com tanta frequência hoje. Então parece que isso é um milagre, que isso não existe, que isso é lenda. Mas não, isso a gente tem controlado hoje, não sumido, mas controlado, porque a gente tem uma vacinação, né, que foi implantada em um programa de imunização que é muito forte, né? A gente diminuiu os óbitos por Covid porque utilizamos as vacinas que tinham naquele período, né? Então, a vacinação, ela faz com que a gente consiga controlar várias doenças infecciosas, né? Tem um câncer, né, ou algumas formas de câncer, como câncer de colo de útero, de pênis, de boca, de garganta, que tem uma vacina, que é a vacina do HPV, né, que é dada para crianças e adolescentes ali, e mesmo assim a gente muitas vezes tem uma resistência e não tem uma boa cobertura vacinal. Então a estratégia, né, de multivacinação, de implementação da vacinação, é isso, você estar direto, né, estar em escola, né, com a sociedade para aumentar essa cobertura vacinal. E um desses modelos aí é agora, né, isso na rotina, mas também nas campanhas. Né? Agora a gente tem a campanha de influenza, né, que está implantada, que foi até um pouco antecipada esse ano, né, para ver se começava a cobrir primeiro as pessoas que já se protegiram, mas que agora a gente já está ampliando para toda a população. E era justamente o que eu queria falar. Todos podem tomar a vacina, existe uma faixa etária de tanto a tanto, pessoas que não estão em boas condições naquele momento também podem. Explica pra gente, doutor. A vacinação de influenza, né, ela foi incorporada primeiro e era conhecida, né, nas décadas passadas como a vacina do idoso, né, porque ela foi incorporada para essa população, com muitas lendas, né, muitas notícias falsas, né, que era para piorar a saúde do idoso, mas de concreto o que é que a gente teve? Uma diminuição das internações de idosos e de óbitos por pneumonias e por infecções respiratórias. Então ela teve um impacto muito importante. E gradativamente ela foi sendo implantada e ampliando a população-alvo. Então a gente colocou para as crianças também de 6 meses a 6 anos, as gestantes e as puérperas, né, que são muito frágeis na sua resposta imune, podem ter doenças graves. E aí foi entrando as pessoas que têm alguma doença crônica, as pessoas que têm deficiência, né? Então a gente foi ampliando, além de várias categorias profissionais aí foram sendo ampliadas. Depois desse momento, a gente amplia, né? Depois que passa a campanha, a gente abre para toda a população, para aquelas pessoas que se preocupam, porque tem gente que faz parte dos grupos e não procura vacina, mas tem gente que desde o primeiro dia da vacina já está. Quando é que vai abrir? Quando é que eu posso me vacinar? Né? Então tem esse público que é o público que a gente vê que realmente quer ser vacinado. Então agora, a partir dos 6 meses de idade, né? E aí, né? Sem limites. Sem limites, né? Pode já se vacinar. Né? E a gente precisa entender que a influenza é, né, uma doença grave. A gente teve em 2009 outra pandemia, a gente não lembra muito dela hoje, né, que foi do influenza A H1N1. Foi mesmo, doutor. Né, que foi uma pandemia grave também, que causou muitas hospitalizações, e esse vírus ele ficou no meio de nós. Sim. Então, tanto que as vacinas, né, mantêm essa cepa, né, uma cepa mais atualizada, mas ela sempre está compondo aí a vacina da gripe também. Verdade. É muito importante a gente lembrar, sempre disse, assim, a vacina é muito importante. As pessoas às vezes bulam, e aí foi o que eu estava falando anteriormente com o senhor.
falam assim, eu vou tomar a vacina da gripe, mas não vou não, porque quando eu tomo a vacina eu fico gripada. Muitas pessoas falam isso. É fato, às vezes a pessoa está bem, vacinou e gripou? Não, a vacina da gripe ela não tem como causar, né? A estrutura dela não tem como causar uma doença chamada gripe. O que é que a gente tem de fato? A vacina da gripe seria muito bom se a gente conseguisse dar ela 6 meses antes de começar essa temporada dos vírus respiratórios, Sim. a sazonalidade. Mas isso não é possível, porque ela é produzida para cada ano. Então, anualmente, com aquelas cepas que circularam no hemisfério norte, produz a vacina para o hemisfério sul, as do hemisfério sul para o hemisfério norte do outro ano. Então, a gente tem um ciclo aí para que as pessoas recebam a vacina dos principais vírus respiratórios, os principais vírus influenza que estão circulando. Então, como a gente não consegue dar tão cedo a vacina, o que acontece geralmente? Quando começa a campanha, já estão circulando vários vírus respiratórios. Né? Então, muitas vezes as pessoas acabam, né, tendo resfriados, mas não gripe. É né? engraçado isso. E é preciso também lembrar que a gente precisa ali de 10 a 15 dias para que o nosso organismo produza os anticorpos contra o vírus da gripe. Sim. Né? Então, às vezes, assim, nesse intervalo, eu me vacinei, mas fiquei gripado. Né? Deu os 10 a 15 dias ali de proteção que precisa para criar esses anticorpos. Então, esse também é um fato importante que cria essas confusões. Né? Mas o que eu sei e que ouço é que muita gente que toma sempre diz, desde que eu comecei a tomar, nunca mais gripei. Isso é importante também, verdade. Ela sente que a gripe já passa bem longe dela. A gente só vai ver agora uma dica de saúde e a gente volta já já, doutor. Dizem que a dor de cólica renal provocada por pedra nos rins é mais forte do que dor de parto. Essa dor normalmente é causada porque os cálculos, ou as pedras, obstruíram as vias urinárias. No passado, durante os episódios de cólica renal, os médicos mandavam tomar muita água, porque eles imaginavam que tomando bastante água, o rim forçaria o líquido a empurrar o cálculo para baixo. Hoje, nós não recomendamos água no momento da cólica renal, porque a cólica renal, havendo obstrução do ureter, a cólica renal acontece porque o rim continua filtrando a urina e não tem para onde jogar essa urina. Então o rim se dilata, fica inchado, e é isso que provoca a dor. Então, durante o episódio de cólica renal, a pessoa não deve tomar água. A formação de pedras nos rins depende de vários fatores: alimentação inadequada, mau funcionamento do sistema urinário e até da predisposição genética. Mas o mais importante saber é que quem bebe pouca água produz urina mais concentrada, o que facilita a formação de cristais que vão formar as pedras. Então, se você já sentiu essas dores, piores do que as dores de um parto, o ideal é não parar de beber água. Beba água todos os dias em grande quantidade. E é muito importante também fazer consultas anuais ao urologista, porque ele pode identificar e ajudar na prevenção da formação de novos cálculos. Doutor, continuando aqui sobre este tema que é de tantas dúvidas, que é a gripe, né? Já os casos também que as pessoas, o senhor já falou de 6 meses, sem limite de idade, mas se eu estiver doente, eu posso tomar vacina se eu já estiver gripado naquele momento, a minha campanha. Eu vou lá no posto, eu vou tomar minha vacina, mas eu já estou gripada, eu posso tomar vacina? Então, é importante que vá para a unidade de saúde, né, para ser avaliado. Por quê? Porque o diagnóstico de gripe, às vezes é muito fácil, mas às vezes é complexo. A gente pega pessoas que dizem, eu estou há um mês gripado, aí não vou tomar a vacina da gripe. Aí, na realidade, não. Ela teve alguma infecção respiratória, mas agora, né, ela tem uma tosse. A tosse não contraindica. O que é que a gente não tem aconselhado, né, e recomenda aí, tanto para os pais, para os profissionais e para as pessoas que vão ser vacinados, se está com a doença febril. Né? Então, se você está com alguma doença febril, não é indicado você tomar a vacina. Entendi. Por quê? Porque pode fazer efeito adverso. Você está numa infecção, você toma a vacina, você pode ter uma clínica de alguma doença e isso pode ser confundido com a vacina. Sim. Achar que é um efeito adverso. Então, se a pessoa está febril,
passar essa fase febril, né, para ver que doença é essa, o que está acontecendo, e depois seguir a vacinação comum. Né? Porque às vezes a gente pega o quê? Muita criança nesse período está escorrendo o nariz. Sim. Aí diz, não vou vacinar porque está gripada. Não, está com resfriado, às vezes é uma alergia. Né? Então é importante que não seja o cidadão que faça né, essa peneira aí, essa triagem, que vá ao serviço de saúde e diga o que está tendo. Sim. Né? Também não chegue dizendo, estou gripado. Não. O que é que você tem? O que é que você sente? Né? Que é muito importante. É importante mesmo. E eu queria trazer uma outra dúvida, que são as pessoas que às vezes estão com sintomas gripais, o corpo está frágil, a gente fica querendo só a caminha, né? Mas tem pessoas que dizem, não, eu preciso ir contra isso. Se eu me entregar, e que a gripe vai me pegar de jeito. Então eu vou para a minha academia mesmo, vou pegar o peso, vou correr para o meu dia a dia. O que é que acontece? Há a possibilidade de eu ficar mais debilitado ou realmente tem que lutar contra? Porque é muito comum as pessoas falarem isso. Não, vou ficar em casa, porque se eu deitar eu pioro. O que é que o senhor aconselha quem nos assiste? Que aqui só aqui no estúdio está todo mundo dizendo aí, doutor, que não para, que segue a rotina louca. Então, tudo vai depender dessa sintomatologia, é claro. Quando o nosso organismo pede, né, um pouco de calma, um pouco de descanso, é porque ele está precisando desse tempo para ele se recuperar. Podemos fazer uma atividade física? Podemos, mas vamos tentar não ser o dia que a gente vai querer, né, tirar todo o atraso é bem da assim, academia. doutor. Né? Por quê? Porque o esforço físico também consome o nosso organismo, ajuda a gente a se desidratar. Né? Então é importante que você capriche na hidratação. A gente sempre evita a automedicação, mas a hidratação é aquilo que a gente pode fazer. Não é? Aumentar esse volume, né, de líquido. Né? Atividade física acaba você perdendo líquido. Né? Então é muito importante você entender o seu corpo, sem exageros. Né? E é claro, se você vai para um ambiente coletivo, use máscara, passe álcool gel nas mãos, né, para que a gente não tenha, né, essa transmissão tão ampliada. Porque as pessoas podem até dizer, mas de todo jeito todo mundo vai pegar. Mas uma coisa, como eu falei, né, no bloco anterior, é você pegar pouco vírus. Mas se você pega, né, aquela secreção toda, né, você espirrou nas mãos ou no ambiente, bota a mão depois ali, está cheio de vírus. É uma quantidade muito grande. Então isso pode trazer no outro um adoecimento mais grave, né, e com uma chance bem maior de ter complicações. Doutor, é um bate-papo e são dúvidas que passaremos no dia que a gente precisa encerrar, mas assim, para finalizar, fala com quem nos assiste, reforça a importância dos cuidados, reforça a importância da vacinação e que sim, vacina salva vidas. Sim, é muito importante lembrar disso, né, que a gripe, ela não pode ser banalizada. Né? Ela pode causar doença grave, né? Então a gente tem que utilizar todos os artifícios. A vacina, né, como efeito protetor, principalmente para os grupos prioritários, mas se possível para toda a população, e essa parte da etiqueta respiratória aí, de evitar contaminar o ambiente para que a gente tenha uma sociedade de fato mais saudável. Doutor Marco Aurélio, muito obrigada pela sua participação. Em breve, Saúde Ativa estará de volta trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida e eu te aguardo. Até lá!